Olá, hoje eu vou falar sobre o shunt porta-sistêmico. Existe o shunt porta-sistêmico congênito e existe o shunt porta-sistêmico adquirido. Quando a gente está falando do congênito, o animal nasce com esse vaso que deveria regredir e sumir, e ele não regride e continua presente. Então o sangue que iria para o sistema porta-hepático para sofrer desintoxicação, porque na verdade o fígado é um grande filtro, esse sangue é desviado para a grande circulação. E essas toxinas que foram absorvidas, elas caem na circulação e causam repercussões em todo o organismo. E o shunt adquirido é completamente diferente. A gente não vai falar aqui, eu só vou dar uma ideia para vocês saberem a diferença. O adquirido, o que acontece é o seguinte: existe uma hipertensão portal, e nessa hipertensão portal há uma sobrecarga sanguínea na região mesentérica. Então, o próprio organismo tenta formar esse shunt porta-sistêmico. Por quê? Porque ele tira essa pressão de sangue excessivo sobre as vísceras. Eu tenho um amigo que é médico e trabalha com transplante hepático. Ele fala que quando um paciente tem cirrose, eles fazem até esse shunt porta-sistêmico para aliviar a pressão em cima das vísceras. Senão o paciente acaba vindo a óbito antes por causa dessa estase sanguínea que ocorre nos intestinos. Então, o shunt porta-hepático adquirido é uma coisa, vem em decorrência de uma sobrecarga no sistema porta, e o shunt congênito, ele nasce e um vaso que deveria involuir, que desvia o sangue que passaria pelo fígado, para que ele era muito jovem, esse fígado, ele não era funcional ainda, porque o paciente não comia nada, né? Ele só recebia tudo através da placenta, então existe esse desvio, e esse desvio ele tem que involuir ao nascimento. Quando não existe essa involução, existe o shunt porta-sistêmico congênito, tá bom? Então eu vou fazer mais diferenciações para a gente entender melhor essa situação. Bom, então, quando desconfiar de shunt porta-sistêmico, né? A gente vai falar do congênito aqui, basicamente, né? Então, você tem que colocar na sua lista diagnóstico diferencial o seguinte: se o animal apresenta sinais neurológicos depois que ele se alimenta, então principalmente quando ele se alimenta de proteínas, então ele come. Depois que ele comeu, ele começa a apresentar red press, andar em círculos, cegueira. Então, esses sinais, e até mesmo crises epiléticas, esses sinais neurológicos pós-prandiais podem estar relacionados ao shunt porta-sistêmico congênito. Ou então, se você observar muitos distúrbios no aparelho urinário, tipo o animal com menos de 1 ano de idade com cálculo, com cistite recorrente, com cilindros na urina, isso tudo faz com que a gente possa pensar em shunt. E o Ronaldo Casimiro fala o seguinte: você vai melhorando na sua função quanto mais possibilidades de diagnósticos diferenciais você inclui na sua lista. Então a gente deve incluir na nossa lista de diagnósticos diferenciais distúrbios neurológicos pós-prandiais, infecções urinárias recorrentes, cálculos, cristais em animais muito jovens e distúrbios do aparelho gastrointestinal. Esse aqui fica um pouco mais difícil até de você incluir, mas a gente deve incluir, porque o animal jovem come muita besteira, a troca de alimentação, come meia, então esses distúrbios gastrointestinais já ficam mais difíceis de te incluir nessa lista de diagnóstico diferencial. Mas o urinário e alterações neurológicas pós-prandiais, é fundamental você pensar em shunt porta-sistêmico congênito. Então vamos lá, vamos ver o que é o shunt porta-sistêmico extrahepático congênito. É uma anomalia vascular, que existe uma comunicação do sistema porta com o sistema circulatório geral. E ele pode se comunicar com a veia cava caudal ou com a veia ásicos, basicamente. Existe um trabalho recente, de 2022, do Elson e colaboradores,
que ele fala e descreve os shunts principais e as suas porcentagens. É muito interessante. Então ele coloca as 10 possibilidades mais recorrentes desse desvio, que faz com que o fígado fique pouco funcional. Inclusive ele fica até pequenininho, porque o sangue não entra dentro dele. Então ele fica meio que colabado, aquelas estruturas próprias dele, que faz o papel de filtro, que consegue fazer a desintoxicação, e outras ações, porque o fígado é extremamente importante. É a maior glândula que a gente tem, é uma glândula mista. Essa glândula mista, ela secreta e excreta. Quando ela está produzindo bile, ela excreta. Ela vai excretar para fora da circulação, ela vai secretar para o intestino. E quando ela libera substância na corrente circulatória, ela secreta. Então, ele é um órgão muito complexo, muito dinâmico, muito importante. Então, se você quer elogiar alguém, pode chamar ele de fígado, porque ele faz N funções, que a gente vai ver aqui. Então, é uma doença congênita que desvia o sangue dele, então você tem um problema no sistema hepatobiliar. Ele não está funcionando direito, porque o sangue não chega até ele. Isso vai ocasionar várias repercussões sistêmicas, principalmente repercussões neurológicas e urinárias. Então aqui, falando que o fígado é uma glândula mista, e aqui demonstrando o sistema porta. Então todo o sangue que vem dos intestinos, do baço, do pâncreas, todo o sangue ele é drenado através do sistema porta, através da veia porta. Então a veia porta recebe esse sangue todo, e esse sangue todo ele era para fluir por aqui e passar pelo fígado antes dele ganhar a grande circulação. Só que no caso de shunts, a gente tem um desvio. Por exemplo, ele desvia daqui, aqui é o sistema porta, desse vaso aqui que é o mais comum, ele pega a veia cava aqui. Então ele faz com que o sangue, que está cheio de nutrientes, mas também está cheio de toxinas, não passe por esse filtro maravilhoso que é o fígado para ocorrer a desintoxicação. Então essas substâncias tóxicas ganham a circulação e vão para o coração, para o cérebro, para o sistema urinário e vão ter repercussões, principalmente da amônia aumentada. Então esse trabalho aqui é sensacional, ele é de 2022. Então ele mostra anatomia local, ele mostra a circulação local. Então aqui nós temos a veia porta entrando no fígado e aqui nós temos a veia cava. Então existe uma íntima relação da veia cava com a veia porta na região abdominal. Então por diversas vezes existem vasos anômalos que fazem esse desvio aqui, e o sangue que era para entrar pela veia porta acaba se desviando para a veia cava. Então aqui é uma face diafragmática que a gente chama, então lóbulo hepático direito, lóbulo hepático esquerdo, o fígado ele fica mais na cavidade abdominal, mais para o lado direito, e ele consegue fazer impressões nos órgãos ao seu redor, né? Então ele pressiona um pouco aqui o diafragma, que pressiona um pouquinho o pulmão aqui do lado direito, porque ele é maior. A vesícula biliar se encontra nesse lóbulo direito. Você tem esse ligamento falciforme que divide o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. E esse ligamento falciforme era aqui que vinha o cordão umbilical. Então ele faz uma aderência do fígado, a cavidade abdominal, através desse ligamento falciforme. E esse ligamento coronário, né, que vem de coroa, ele se prende o fígado ao diafragma. Então aqui nós temos o diafragma, o fígado, o ligamento falciforme, o lóbulo esquerdo e a vesícula biliar. E aqui é a face visceral. Então a gente consegue ver outras estruturas aqui na face visceral. Aqui por onde entra tanto a veia porta, artéria hepática e ducto biliar. Na verdade o ducto biliar é o que sai, né? E quem entra, as outras duas estruturas que entram por essa região
são a artéria hepática e a veia porta. Essa região aqui, nos órgãos, normalmente chama de hilo. Aqui, particularmente no fígado, a gente chama porta do fígado, que é por onde entram essas estruturas. E aqui eles vão se dividir, né? E vão vascularizar e irrigar todo o fígado. O fígado recebe sangue arterial em baixíssimas quantidades. De todo o sangue que ele recebe, o sangue arterial representa 20%. Os 80% restantes, eles vêm dos intestinos, né, através do sistema porta. E sai do fígado depois através da veia hepática direita e veia hepática esquerda, que vai chegar aqui na veia cava superior. Então o fígado ele é subdividido da seguinte forma: tem a tríade portal. O que é a tríade portal? É artéria hepática, veia porta e ducto biliar. Então eles vão se unindo, vão se convergindo para a veia cava. E os hepatócitos, eles ficam na forma de cordões e recebem esse sangue e fazem a desintoxicação dele, pegam nutrientes, armazenam glicose e outras substâncias que a gente vai ver mais para frente. Então aqui é o esquema da relação. Aqui a tríade hepática, né? Artéria hepática, veia porta e ducto biliar. E aqui existe essa trama de hepatócitos afileirados para que eles possam assim fazer a desintoxicação. Aí pega a veia central, veia hepática, direita e esquerda, e aqui pega a grande circulação, a veia cava. E ganha grande circulação depois de ter passado pelo fígado. Isso é o normal. Isso é o que a gente espera. Então vamos ver algumas funções do fígado. Então ele produz proteínas. Quais proteínas? A albumina é a principal proteína do sangue, quem produz é o fígado, e é um armazenador de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Então, o animal com shunt porta-hepático, ele pode ter até problemas de hemorragia, pela falta de vitamina K. Então é uma coisa que a gente tem que pensar e ficar atento também. Então quando você for fazer uma cirurgia de shunt, é bom suplementar a vitamina K uns dias antes para evitar hemorragias e coisas nesse sentido. Ele é responsável por metabolizar carboidratos, lipídios, proteínas. Então, olha quantas funções tem o fígado. Metabolizar substâncias tóxicas. Como assim substâncias tóxicas? Podem ser endógenas ou exógenas. Por exemplo, o indivíduo tomou todas no dia antes, bebeu todas. Ele intoxicou o organismo com álcool. Quem vai metabolizar esse álcool é justamente o fígado. Ele que vai remover, vai neutralizar com outras substâncias esse álcool. Ou então substâncias que venham do intestino. A amônia vem do intestino e é extremamente tóxico para o sistema nervoso central. Quem faz a neutralização da amônia, transformando ela em ureia, que é menos tóxica, para ser eliminada pelos rins, é o fígado também. Ele também sintetiza fatores de crescimento, sintetiza fatores da coagulação, armazena o glicogênio. Então o indivíduo tem reservas de glicogênio no fígado, quando for preciso, libera insulina, glucagon, e assim faz o equilíbrio. O fígado, né, que libera insulina, né? O fígado não, desculpe, o pâncreas que libera a insulina e faz a liberação desse glicogênio. Ele também produz e armazena bile, o fígado que faz isso, e a bile é fundamental para que haja absorção de gorduras no intestino. Então a bile ganha o trato gastrointestinal e faz com que essas moléculas de gordura se quebrem em partículas muito pequenas para que o organismo possa reabsorver. Também ele tem significado importante para evitar anemia, porque ele armazena ferro e ácido fólico. E ele ainda ativa vários hormônios que precisam passar por ele para serem ativados na circulação. Que os principais são T3 e T4. Então, se a gente tem uma drenagem pela veia porta normal, a gente vai drenar sangue do baço, do pâncreas, do estômago e do intestino.
e ele vai para o parênquima hepático, que é um grande filtro, vai sofrer essa desintoxicação dessas substâncias, principalmente amônia, mas são 20 substâncias que são tóxicas para o organismo e que precisam passar pelo fígado para serem neutralizadas. Pegam as veias centrais, depois veias hepáticas e depois ganha de circulação através da veia cava caudal. Agora, quando a gente tem um shunt portosistêmico, aqui a gente vai falar basicamente do extrahepático congênito, essa drenagem é feita através do shunt. Em vez do sangue entrar no fígado através da veia porta, ele sofre um desvio e vai direto para a veia cava ou para a veia ásicos. Então não sofre essa desintoxicação, não sofre a ação do fígado e de todas as funções que ele tem. E isso vai levar a uma microhepatia. Então o fígado vai ficar pequeno, atividade hepática de desintoxicação de filtro limitada, não há a remoção dessas toxinas de forma eficaz, a produção e a metabolização de proteínas fica insuficiente, porque praticamente o fígado não está atuando. Ou seja, na presença do shunt, além do fígado não fazer todas essas tarefas que ele precisa fazer adequadamente, ainda por cima ele não consegue desintoxicar o organismo, porque todo esse sangue que vem do intestino rico em alimento, é verdade, mas também rico em toxinas. E essas toxinas não vão ser metabolizadas pelo fígado, porque o sangue não vai passar por ele, vai ganhar totalmente a corrente circulatória, então vai causar grandes transtornos. Bom, essa parte aqui é a parte 1 do shunt porta-sistêmico extrahepático congênito. E semana que vem eu publico a parte 2, tá bom? Obrigado e até a próxima.